Trarei o mal de que não escaparão. Clamarão, mas não os ouvirei. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre, em função aí dos embates, né, entre os ex-adventistas que agora são calvinistas, que me desafiaram em relação aos entendimentos da teologia arminiana adventista em relação a várias questões, especialmente focadas na ideia do juízo investigativo. E aí, nesse momento da série, a gente está fazendo uma contextualização das divergências entre o calvinismo e o arminianismo, né? A TV Caminho Livre e o adventismo do sétimo dia, falando especialmente da relação entre Deus e o mal, né? Para a gente também contextualizar um pouco das nossas convicções que lá na frente vão desembocar na discussão do juízo investigativo. Então, nessa série, nesse momento, a gente está falando da relação entre Deus e o mal, e hoje eu vou fazer o meu último vídeo sobre essa relação no Antigo Testamento. A partir do próximo vídeo a gente fala do Novo Testamento, beleza? E aí a gente vai dar uma pausazinha na série da TV Caminho Livre, vamos falar um pouquinho de Gálatas, vamos falar um pouquinho de outras coisas, e no outro momento desta série nós vamos voltar falando da doutrina da depravação total, beleza? Então tem muita coisa interessante ainda pela frente, a gente está caminhando para construir, né, os fundamentos das nossas discordâncias, para as pessoas poderem entender por que mesmo a gente conhecendo todas as críticas da TV Caminho Livre ao adventismo, a gente não concorda com elas, a gente não se submete a elas, a gente não debanda para o lado do calvinismo, porque aí a gente, por exemplo, entende que nós estaríamos trocando uma religião, por exemplo, no caso a religião arminiana adventista, que tem muitos defeitos, por uma religião reformada calvinista que tem mais defeitos ainda, né? E não faria muito sentido seguir nessa direção, né? Então a gente vai contextualizar um pouco melhor essas questões, hoje falando do livro do profeta Jeremias, né? No vídeo passado a gente falou de Isaías 45, hoje nós vamos falar de Jeremias capítulo 11. Na verdade, a minha vontade, inclusive estudando para poder fazer esse vídeo, era fazer uma série inteira só sobre Jeremias, algo do tipo assim: como é que alguém tem coragem de ser calvinista depois de estudar Jeremias? Claro, isso não quer dizer que não existam meia dúzia de versos em Jeremias que os calvinistas gostem de pensar para, né, supostamente defender as bobagens nas quais eles acreditam. Mas o fato é que o livro é muito forte contra o calvinismo de uma forma geral. E eu podia falar de vários capítulos, inclusive pensei em falar do capítulo 15, pensei em falar do capítulo 18, que é o capítulo que forma a base de Romanos 9, e a imagem lá do oleiro, do barro, que em Jeremias 18 é absolutamente condicional a questão, né, e tudo mais. Mas aí eu decidi falar do capítulo 11, até para contextualizar a nossa discussão a respeito desse tema no Novo Testamento, porque existe uma questão bem interessante aqui entre Jeremias capítulo 11 e algumas questões problemáticas e bem interessantes lá no Novo Testamento, tá? Entretanto, antes de qualquer coisa, eu queria fazer um panoramazinho um pouco assim do livro de Jeremias no capítulo 1 em especial, onde ali Jeremias tem uma experiência com Deus, né? Deus revela que ele tem presciência relativamente à vida de Jeremias. Então, desde o ventre materno eu te conheci, antes que você saísse da madre eu te consagrei para você ser profeta às nações. E aí o Jeremias se sente despreparado, ele diz que ele é uma criança, e ele diz assim: não, mas você vai falar o que eu mandar, o que eu colocar na sua boca você vai falar. Você não deve ter medo daqueles a quem você vai profetizar, até porque aqui já está um pouco implícita a ideia de que Jeremias vai profetizar o mal, em muitos sentidos. O livro do profeta Jeremias é um livro de um contexto assim meio pesado de juízo, né, contra Israel e tudo mais. E aí o Senhor toca na boca dele e diz: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, também para edificar e plantar. E aí a ideia é o quê? Que
do norte vai se derramar o mal sobre os habitantes da terra de Israel, ok? Por quê? Por causa de toda a sua malícia, porque deixaram a Deus e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram a obra das suas próprias mãos, ok? E aí Deus diz para Jeremias: hoje eu te constituo por cidade fortificada, coluna de ferro e muro de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, qual que é o contexto da ideia aqui? O livro de Jeremias vai ser um livro pesado de juízo, mas logo no começo do livro já se estabelece o tom e o motivo do porquê é assim, né? Porque Deus ele tem um lado mau que quer se satisfazer através da ira, da maldade, da desgraça. Não é essa a explicação. É porque Deus foi abandonado por parte de Israel, né? E aí eles trocaram, né, a verdade pela mentira, Deus pelos falsos deuses, a lei de Deus pela idolatria e tudo mais, né? Então por isso Deus levanta um profeta para ser contra Israel, né, em termos sociais, políticos, religiosos e que envolve o povo e todo mundo. A treta vai ser bem grande, vai ser bem pesada. Inclusive vai fazer com que existam reações contra Jeremias. Em algum contexto do livro ele vai ser preso lá, enfim, para passar fome, para ser morto, para não sei o quê. É um livro bem pesado, mas bem interessante. Mas ele não deve ter medo porque Deus é com ele para o livrar, ok? Então todos os juízos que você pode ler no livro de Jeremias têm por contexto não a ideia de que Deus tem um lado mau, ou de que Deus guia a história de tal forma e exerce a sua soberania de tal forma e fez decretos na eternidade de tal forma que ele lá na eternidade ele decretou o mal porque ele queria o mal e o mal é a vontade dele e acabou e não tem nada que ninguém possa fazer contra, porque além dele ser mal ele ainda tem todo o poder, tipo, você está na mão de uma espécie de um demônio todo poderoso que quer o seu mal, ele se lascou. Seriam um pouco essas as implicações do calvinismo, né? Se o calvinismo tivesse correto, né? Deus é um ser sobrenatural, com esse lado maligno, pelo menos relativamente àqueles que ele não escolhe, que ele não ama, que ele não perdoa, porque em Cristo não morre e tal, e se lascou, pronto. E aí, no caso, as coisas ficam bem complicadas de se entender, né? Mas o livro de Jeremias, já no capítulo 1, ele estabelece um paradigma diferente, né? Deus chamou Israel, mas Israel rejeitou Deus, né? Deus deu a verdade a Israel, Israel preferiu a mentira. Deus chamou Israel à santidade, Israel preferiu a idolatria. E agora Deus levanta o profeta para profetizar contra os príncipes, os sacerdotes e o povo. O povo, os sacerdotes e o príncipe vão lutar contra o profeta, mas não vão prevalecer porque Deus é com Jeremias para o livrar. E aí o livro começa no capítulo 2, um capítulo maravilhoso, capítulo 3, capítulo 4, um livro fantástico, eu adoro esse livro. Já o preguei várias vezes, enfim, já estudei bastante, gosto muito do livro. E dentre muitos capítulos pesados, com muitas coisas pesadas, eu escolhi o capítulo 11 para a gente refletir, ok? Especialmente aí o verso 11, né? O que diz lá Jeremias 11:11. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre uma faceta um pouco pesada da revelação bíblica a respeito de Deus, quando não só se fala que Deus vai trazer o mal, isso a gente já falou bastante aí, por exemplo, quando a gente falou de Isaías, né, eu crio o mal, eu formo as trevas, aquela coisa toda, mas também um pouco dessa imagem que as pessoas vão clamar a Deus, mas Deus não vai ouvir, né? Isso também é uma coisa bem pesada, né? Será que então aqui está a prova de que Deus é tão soberano que é soberano também sobre o mal e tem esse lado mal e é mal e ponto final e acabou? E aí a gente vai ler o capítulo 11 por completo, são 23 versos,
e a gente vai refletir um pouco a esse respeito, ok? Então, o contexto do texto diz assim: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, e dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo vos mando. Assim, vós me sereis para mim por povo, e eu vos serei para vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Aqui na interação inicial entre Deus e Jeremias no capítulo 11, a palavra do Senhor vem a Jeremias e chama a atenção para a aliança, as palavras da aliança, que devem ser relembradas aos moradores de Judá, os habitantes de Jerusalém, dentro de um contexto renovado, que é maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. E aí ele remonta a experiência do Êxodo, a experiência do Egito, de onde Deus tirou o povo. E aí você inclusive relembra, né, um pouco da questão lá, por exemplo, de Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, que é um pouco assim da imagem mais clássica, né, e mais central do estabelecimento dessa aliança, onde Deus desce ali no Monte Sinai naquela teofania absolutamente fantástica e fala as 10 palavras, os 10 mandamentos, com vistas a que o povo não peque, ou seja, que obedece os 10 mandamentos, mas no mesmo capítulo 20 do livro de Êxodo se estabelece a lei a respeito dos altares e das ofertas sacrificais e etc., que está na base aí de toda a discussão da revelação do santuário, né? Então Deus deu uma aliança, uma lei, que envolve inclusive um sistema de expiação pelo pecado, né? E essas palavras e dessa aliança precisam ser levadas com atenção, com seriedade, desde o momento em que a aliança é promulgada, e aqui em Jeremias, alguns séculos depois da promulgação da aliança, ainda se faz menção a esse estabelecimento da aliança, né? E existe uma coisa muito interessante aqui relativamente às questões divinas e humanas, né? Deus tira o povo da terra do Egito e disse para o povo dar ouvidos à sua voz e fazer tudo segundo ele manda, para que eles sejam o seu povo e eles sejam o seu Deus, para que então se confirme o juramento. Olha que coisa interessante. Deus fez um juramento: olha, eu vou dar a terra a vocês, uma terra que mana leite e mel. Mas para que esse juramento seja confirmado, é necessário que o povo ouça, que o povo obedeça, para que isso se confirme o que Deus prometeu, né? Então existe aí o sinergismo, né? Bem explícito, bem nítido e bem claro, né? Ou seja, Deus demanda que os homens de Judá, os homens de Jerusalém, respondam dando ouvidos à sua voz e fazendo tudo que ele manda, ok? E assim eles serão seu povo, e assim ele será o seu Deus. E assim ele confirma o juramento para dar essa terra que mana leite e mel, que inclusive é meio que um símbolo, né, da terra prometida, da salvação e tudo mais, né? E aí Jeremias responde: amém. Beleza, essa é a interação entre Deus e Jeremias ali. Aí o verso 6 continua dizendo assim: tornou-me o Senhor. Apregou a todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Porque deveras adverti a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo e a cada manhã, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas
não atentaram, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Opa! Depois da interação inicial do capítulo 11 entre Jeremias e Deus, Deus volta a falar e diz para Jeremias pregar essas palavras, as palavras da aliança, porque Deus falou sério, Deus falou a verdade quando ele advertiu os pais, dizendo que eles deveriam dar ouvidos à sua voz. Mas o que aconteceu? Eles não atenderam, eles não inclinaram o ouvido, antes o contrário. Eles andaram cada um segundo a dureza do coração, pelo que Deus fez cair as ameaças da aliança, a qual ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Peraí. Como que é o Deus da TV Caminho Predestinado? É um Deus que ordena e tudo se cumpre de acordo com o que ele ordena. Então Deus fez uma lei, ou um decreto, ou um estabelecimento lá do que seria tudo lá na eternidade passada, de forma monergista, sem consultar o futuro, sem consultar a liberdade, o livre-arbítrio, coisas que nem existem, né? Na vida de ninguém, porque simplesmente Deus é o soberano e a história vai ser exatamente o que ele predestinou que fosse. E o que ele falou vai se cumprir e nem pode não se cumprir. Porque senão Deus não é todo-poderoso, Deus não é onisciente, Deus não é onipotente, essas coisas todas. Mas veja bem, todo esse argumento calvinista para revestir a soberania de Deus, dessa coisa assim de ser irresistível, de se cumprir sim ou sim, e etc., não se coaduna com a revelação bíblica. Deus ordenou que se cumprisse a aliança e a aliança não é cumprida. Não existe essa coisa de uma graça irresistível, de uma vontade irresistível, de uma soberania tal, onde tudo corresponde à vontade de Deus. Aqui é o contrário. Deus mandou o povo ouvir e o povo não ouviu. Deus mandou o povo inclinar o ouvido, o povo não inclinou o ouvido. Deus mandou o povo obedecer, o povo se desviou segundo a dureza do coração maligno. E é por isso que Deus faz cair as ameaças que ele já tinha estipulado na aliança. Que é justamente o quê? O mal. Né? O mal em termos de punição, né? E é isso. Agora perceba, o mal é uma resposta à infidelidade de Deus, aliás, à infidelidade do povo a Deus. E nesse ponto, inclusive, é bom que o povo seja punido. De outra forma, o povo sequer se arrependerá, o povo sequer perceberá que andar no caminho do mal traz consequências más. E esse caminho do mal e essas consequências más, elas são o oposto do que Deus quer, ok? E dentro do contexto, naturalmente, do exercício da verdadeira soberania divina, Deus permite e também impõe limites a esse caminho do mal no qual o ser humano vai. E em alguns contextos Deus permite que o mal se espalhe e depois visita o mal com juízo. E essa visitação de juízo, ela naturalmente envolve o mal, porque ela envolve punição, sofrimento, exílio, doença, fome, espada, desgraça, guerra e tudo mais. Entretanto, é consequência do pecado no mundo, que inclusive Deus já nem queria que tivesse entrado desde o princípio, né? Desde Adão e Eva e tudo mais, né? Então, o que o texto aqui estabelece? Que Deus dá ordens que não são cumpridas. Deus deu a ordem para Adão e Eva não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse é o Deus que dá liberdade. Aí os calvinistas querem dizer que após a queda essa liberdade não mais existe. Então após a queda Deus muda, né? Antes Deus dava liberdade, agora não dá mais, né? Se assim fosse, antes da queda, aqueles que caíram poderiam ser responsabilizados e condenados por terem feito mal. Agora após a queda, não. Agora o que Deus está fazendo aqui? Deus está repreendendo pessoas que após a queda não estão cumprindo a aliança. O que implica que as pessoas após a queda podem cumprir a aliança, mas para isso elas têm que atentar para o que Deus disse e obedecer o que Deus manda. E obviamente seria absolutamente hipócrita da parte de Deus dar uma palavra ou uma lei que não pode ser cumprida e depois punir porque não foi cumprida, né?
que é inclusive um pouco do que os calvinistas pensam a respeito da antiga aliança, da primeira aliança, que é basicamente uma heresia estúpida, né? Da parte dos calvinistas, que querem imputar sobre Deus o problema do homem, né? Ou seja, agora o homem não cumpre a lei porque Deus dá uma lei que não pode ser cumprida. Aí fica difícil, né, pessoal? O texto não diz nada disso. O texto diz que Deus deu uma lei, que Deus deu uma aliança para ser cumprida, não para não ser cumprida e para depois condenar a pessoa porque não cumpriu o que não podia ser cumprido, né? Desculpa estar redundante, é sempre bom enfatizar isso, né? Como que o calvinismo raciocina o inverso do que a Bíblia diz, né? Quase sempre, pelo menos nessas questões mais profundas e mais importantes, né? Por isso que o calvinismo é o inverso do evangelho, é o inverso da verdade, é o inverso da palavra de Deus, né? Conquanto tente se vender como sendo sinônimo do evangelho, né? Tem muito idiota por aí dizendo que o calvinismo é o evangelho, né? Faz-me rir. Ok. Então fica bem claro aqui, né, dos versos 6 a 8, Deus deu uma ordem para que fosse cumprida e ela não foi cumprida. O que obviamente indica que Deus dá liberdade de que a sua lei ou a sua aliança não seja cumprida. Depois vai ter consequências, e isso nem sempre é necessariamente mal, né? Que existam consequências até que é bom, né? Ainda que é um bem que se faz por meio de juízo, né? E aí a gente vai chegar um pouco na seção central do verso 11, aí, que é o foco das nossas considerações. Aí a partir do verso 9 diz assim: disse mais ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo os números das ruas de Jerusalém, levantastes altar para vergonhosa coisa, isso é, para queimares incenso a Baal. Tu, porém, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porém, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus delicados frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Bom, o texto é autoexplicativo. Deus pune com uma punição pesada, trazendo mal, as pessoas não vão escapar, se elas clamarem a ele não vai ouvir. Agora vão lá clamar os seus deuses a quem vocês estabeleceram. Vão lá clamar Baal, vão lá clamar o que vocês quiserem. Só que Baal e os seus deuses não vão poder fazer vocês serem libertos do mal que virá, ok? E, inclusive, que direito você tem na minha casa tendo me traído, né? Como Deus fala como se fosse um marido. Você vai fazer um voto ou vai sacrificar algum animal para afastar de você o mal? Se isso pudesse ser feito, você ficaria muito feliz. Entretanto, quando Deus chamou você, você era uma oliveira verde, formosa, tinha deliciosos frutos. Mas agora se ouve ao redor dessa oliveira um tumulto. E está tocando fogo ao redor da oliveira. E está consumindo os galhos. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal.
porque ele é mau, porque ele quer o mal, porque ele estabelece o mal, porque ele é muito soberano. Não, por causa da maldade que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram para elas mesmas. Não é assim porque Judá e Israel estavam cumprindo um decreto, e segundo esse decreto aconteceu que eles foram obrigados a fazer o mal, então por causa disso Deus puniu eles com o mal, porque Deus quer o mal e Deus é mau. Não é assim que funciona, né? As pessoas podem fazer o bem e o mal. E Deus clama que elas façam o bem, que elas ouçam as palavras da aliança, que elas creiam, que elas obedeçam e etc. E elas insistem em não. E diante disso vem o juízo, ok? E a imagem é pesada. Ninguém vai discordar. Trarei o mal e eles não escaparão, clamarão a mim, porém não os ouvirei. O que simplesmente revela que Deus é um ser pessoal, cuja paciência tem limite na relação sinergista entre ele e as criaturas. Se Deus, inclusive, assim pune essas pessoas, é porque assim é justo e assim é bom, ainda que, naturalmente, isso envolva esse sofrimento, esse mal, essas coisas ruins todas. Se as pessoas ouvissem Deus antes destas coisas amadurecerem nesse ponto, esse ponto não chegaria, mas é da liberdade delas seguir adiante, como é da liberdade de Deus as punir, ok? Então, o contexto deixa muito claro que Deus não é mau de si mesmo por si mesmo, segundo o seu decreto e a sua vontade, mas lança o juízo contra o povo que fez aquilo que não deveria ter feito, e que foi exortado a não fazer, e que, obviamente, no contexto, está implícito que poderia não fazer, uma vez que agora está sendo responsabilizado por não ter feito, né? Então o povo devia ter dado voz à aliança, ouvido à aliança, e ter cumprido a aliança. Ao povo não ouvir e não cumprir, pode ser punido, porque podia e devia ter ouvido e ter cumprido, né? Inclusive, de outra forma, o texto não faz nenhum sentido. E aí o texto termina do verso 18 ao verso 23 dizendo assim: O Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como o manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-la da terra dos viventes, e não haja memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetiza em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os filhos e as filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto algum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no dia da sua punição. Texto pesadíssimo, né? E Jeremias aqui ele é bem interessante, né? A ideia é que Deus meio que explica um pouco mais o contexto e os motivos e a realidade por detrás desses pesados juízos. E Jeremias é um cara aparentemente meio ingênuo na situação, né? Um cordeiro manso que daqui a pouco se vê numa situação de um lugar de morte, de pessoas projetando a sua morte, querendo destruir esta árvore, né, que no caso é a vida de Jeremias, para ser cortada, tirada da terra dos vivos e não haver mais memória. Por quê? Porque Jeremias profetizou o mal em nome de Deus. E não pode profetizar o mal em nome de Deus, né? A gente vê assim, inclusive no contexto da internet e do politicamente correto, que sempre que você se levanta para profetizar o mal contra aqueles que julgam ser os homens de Deus, ou a igreja, o povo e blá blá blá, reações muito parecidas com essas se realizam, né? As pessoas começam a maquinar como que elas vão destruir esta obra, porque essa obra não pode ser divina, né? Essa obra tem que ser diabólica. E as pessoas não querem que isso exista e nem que haja memória destas coisas, né?
Mas aí o Jeremias responde, né? Mas Deus, o Senhor é um justo juiz, e que eu veja a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. E aí Deus dá a sentença. Portanto, assim diz o Senhor acerca desses homens que procuram a tua morte, para que você não profetize em nome do Senhor. Eu os punirei. Entre eles tem jovem, vai morrer a espada. Tem filhos e filhas, vão morrer de fome. E não haverá deles resto nenhum, não vai ter remanescente entre eles. Porque eu farei vir o mal sobre os homens de Anatote no dia da sua punição. Os homens de Anatote achavam que Jeremias era o problema. Agora, na verdade, Deus era o problema, porque era Deus que estava por detrás de Jeremias. Então, quando Jeremias pregava para eles darem atenção à aliança, eles não queriam dar atenção à aliança, ou eles talvez não considerassem que não estariam dando a devida atenção à aliança, eles julgavam Jeremias como simplesmente um cara impertinente, né? Um cara maldoso, maligno, que está ali só para causar confusão e, ó, se você continuar, nós vamos te matar, nós vamos trabalhar contra você. Só que esse é um símbolo, inclusive, no caso, da própria pessoa de Cristo, né, que é o verdadeiro cordeiro manso levado ao matador, não Jeremias. Né? Que Jeremias, ele naturalmente ele é um tipo de Cristo, ele bebe um pouco desse espírito que havia em Cristo, né, de forma muito mais abundante e com muito maior excelência. E aqui você vê os homens de Jerusalém, os homens de Judá que deveriam seguir a aliança, fazendo o exato oposto do que a aliança prescrevia, né? E ao invés de seguir Deus, eles querem matar Deus. Ao invés de ouvir Deus, eles querem calar a voz de Deus. Ao invés de obedecer a Deus, eles querem desobedecer e seguir uma multidão de ídolos, né? E com foco especial em Baal, né? Que era o deus da fertilidade, né? Aquela coisa toda da promiscuidade, que é muito símbolo não só dos pecados sexuais, mas das questões de idolatria, de infidelidade mais íntimas contra Deus. Né? A grande antagonista, por exemplo, de Deus no livro do Apocalipse, ou uma das grandes, além da besta, é a prostituta, né? Mas não é simplesmente a imagem sexual, é também a imagem da mentira, do engano, da idolatria, da falsidade, da prostituição espiritual, né? E é por causa disso que virá o mal, e não vai escapar. Óbvio que o mal é pesado, ninguém tem dúvida quanto a isso, né? As ameaças, nesse caso, que envolvem exílio, que inclusive já estava cumprido, né, em certo sentido, né? Tem um pouco dessa treta, né? O Jeremias já é um profeta da época do exílio, né? E esses falsos profetas e essas pessoas querem voltar rápido para Jerusalém, e Jeremias profetiza que vai haver 70 anos de cativeiro, ou seja, não vai ser rápido, não vai ser como as pessoas gostariam, como as pessoas imaginam. E esse pessoal fica chateado, dizendo, não é Deus que está falando, é Jeremias, e querem matar Jeremias, e querem punir Jeremias. E Deus reverte essa sentença, dizendo que quem vai ser punido são essas pessoas. Então, no final das contas, conquanto a imagem seja meio perturbadora na direção do mal, ela é estabelecida no capítulo como justa em função das decisões humanas na direção do mal, né? Que obviamente para serem culposas precisam ter sido feitas em um contexto onde as pessoas poderiam ter feito o bem, poderiam ter ouvido, poderiam ter seguido, poderiam ter obedecido e não quiseram, e agora sofram as consequências. Você dizer que Deus é mau por causa disso é você simplesmente dizer que Deus não tem o direito de julgar, de punir, de inclusive estabelecer limites para essas coisas. E aí, nesse caso, Deus seria mais mau ainda. Porque, inclusive, não teria o freio sobre o mal. Né? Deus não teria a autoridade, ou o poder, enfim, ou a vontade de refrear o mal. Então essas coisas iriam se multiplicar indefinidamente. E para essas coisas não se multiplicarem indefinidamente, Deus vai trazer um mal do qual eles não vão escapar. Vai poder clamar, mas Deus não vai ouvir.
né? Inclusive como punição, porque Deus clamou e eles não ouviram. E essa punição é justa. Ninguém vai ser punido injustamente. Ninguém será condenado injustamente. Vamos trabalhar, inclusive, que no contexto do cumprimento do exílio, da espada, da fome e de tudo mais, você tivesse uma situação de que pessoas ali no processo de sofrer a morte, enfim, dentro desses contextos todos, viessem a verdadeiramente se arrepender e clamar o nome do Senhor, obviamente elas seriam salvas. E nesse caso, a ideia do clamar e não ouvir implica um clamar falsamente. Na hora que a desgraça acontece, aí você se lembra que ouviu falar de um Deus que te chamou e que você não recebeu, aí você tenta chamá-lo, mas não com sinceridade. Tipo um esquema meio de Esaú, né? Esaú tem uma experiência mais ou menos assim, que busca arrependimento até com lágrimas, mas não encontra esse lugar de verdadeiro arrependimento. Por isso, o clamor que não é verdadeiro não será ouvido. Ele vai clamar, mas não vai ser ouvido, porque o clamor não será verdadeiro. Ok? Essa é uma imagem bastante pesada, bastante forte, mas que precisa ser entendida. Ela não tem por implicação o calvinismo, pelo contrário, o capítulo todo está cheio de questões de sinergismo que implicam a liberdade das pessoas e não de monergismo com esses decretos infalíveis. E a imagem da punição envolve o mal, mas, acima de tudo, revela a justiça de Deus e não nenhuma maldade de Deus. Beleza? Então, por enquanto é isso. A partir do próximo vídeo a gente então vai começar a falar um pouquinho da relação entre Deus e o mal no Novo Testamento. Um abraço.